Bom dia, queridos amigos, bom dia! Hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma vivência do nosso amigo Elias Sobreira. Para quem não conhece, Elias Sobreira é o fundador da Campanha do Quilo aqui no Brasil, a nível de Norte e Nordeste. E é nesse livro, As Vivências, aqui o Bom Combate, Campanha do Quilo, que encontramos suas vivências, os mandamentos da Campanha do Quilo, seus benefícios e muitas partes do Evangelho também. Então, eu trago para compartilhar com vocês a vivência de número 33. Entre vós, o maior será o menor, disse Jesus. Isso aconteceu quando os discípulos se levantaram em contenda e começaram a perguntar quem seria o maior entre eles. E Jesus, com seus ensinamentos, sabiamente falou: sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgates de muitos. Isso encontramos em Mateus, capítulo 20, versículo do 24 ao 28. Então, a história do nosso querido Elias, ele fala assim: conheci Josefa, preta velha, oriunda do cativeiro. Andava esmolando pelas estações do Rio de Janeiro, de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. E Elias, sempre que a via esmolando, sentia-se atraído por ela, uma força irresistível para conversar. E ele sempre se aproximava dela para dar-lhe uma palavra, por mínima que fosse. Nesta quadra, ele servia no 2º Regimento de Infantaria, como cabo sinaleiro, num acocho pavoroso, ele conta, resultante de uma tremenda obsessão que o fazia mais humilde. Quanto maior reconhecia a grave situação de obsidiado. Por esta razão, inclinava-se mais à dor alheia, porque a minha era enorme, ele diz. Aí ele fala: já pensaram o que é uma obsessão? Pois eu a padeci durante 14 anos e não fui parar numa casa de alienados porque estudei o espiritismo cristão, que se tornou as minhas asas de libertação. Pergunto a mim mesmo o que teria sido de mim se não me houvesse tornado espírita. E a minha consciência responde, ele diz, teria encerrado o livro da vida numa colônia de loucos ou então sido arrancado violentamente do corpo pelos seus obsessores. Então, voltemos ao caso de Josefa. Certa vez, eu a encontrei na estação de Bangu. Fui ao encontro dela, colocando um pequeno óbolo em sua mão. Em seguida, comecei a fazer algumas perguntas. Como vai de saúde? Onde está morando? Qual a sua idade? Qual a sua religião? E ela ia respondendo sucessivamente a cada pergunta feita. De saúde não estou passando muito bem, visto que não dispõe de recursos para me tratar. As esmolas que retiro mal me chegam para os meus achaques. Estou morando no Curato de Santa Cruz, num pequeno quarto que fica nos fundos de um centro espírita. Durmo no chão, porque não tenho uma cama. Já perdi a conta dos meus anos. O que sei é que já tinha muita idade quando fui liberta da escravidão. Não tenho religião, mas gosto muito do espiritismo.
E quando terminei a palestra com ela, diz Elias, estava sentindo o sincero desejo de ajudá-la. Mas como poderia fazê-lo se a minha situação financeira era tão diminuta e a minha crença na doutrina espírita era incipiente? Contudo, ao despedir-me dela, beijei-lhe a mão, encarquilhada, com profundo sentimento de fraternidade. Pouco tempo depois, matriculei-me no curso de sargento, não me sendo mais possível encontrar-me com a Josefa. Então, alguns meses depois, soube que ela falecera sozinha no cantinho onde morava. Então correram-se os anos, casei-me, entrei numa faixa escura de provações, conta Elias. Tanto eu como a esposa trazíamos a mediunidade à tona, carecendo ambos de estudos espíritas e prática das boas obras, para mantermos os equilíbrios mediúnicos. Quanto a mim, esforçava-me como podia, estudando os livros kardecistas e outros autores, aproveitando os domingos para a realização da campanha do quilo, movimentando-me nos quartéis, em campanhas de peditório, em benefício das crianças internadas em abrigos e de pessoas necessitadas. A minha esposa não se interessava pelos estudos, nem pelos movimentos de beneficência, resultando isso das mais terríveis perturbações dentro do lar. Uma noite, deitando-me, adormeci ligeiramente, vendo o espírito de Josefa sentada à beira da minha cama. Creio que ela muito me ajudou a vencer os duros sofrimentos que durante 11 anos suportei ao lado da esposa. Outra noite, estava dormindo após ter feito a prece, quando senti a impressão de alguém a me acordar. Fui me acordando lentamente e, ao abrir os olhos, estava minha esposa com um facão perto do meu travesseiro a dizer-me: "Vamos resolver." Ela era médium, sem estudo, sem orientações. Encontrava-se envolvida em pesadas influências de terríveis obsessores. Eu simplesmente perguntei a ela: "O que é que você deseja com este facão?" Ela me respondeu: "Vamos resolver." Então retirei suavemente o facão da mão dela e no mesmo instante ela caiu embolada no chão. Tomada pelo perseguidor, que só conseguiu apoderar-se dela depois que eu a desarmei. Com certeza, o espírito da boa amiga Josefa e outros espíritos amigos cercaram a esposa, que não obstante receber as vibrações destruidoras dos inimigos da luz, estes somente conseguiram apossar-se dela quando ficou desarmada. Quando a vi inteiriçada no chão, a debater-se e a dizer: "Ah, miserável!", compreendi no mesmo instante que o espírito malfazejo estava lamentando não ter realizado o que desejava: assassinar-me. Olhei no relógio, eram 2 horas da madrugada. Pensei que deveria fazer. Resolvi fardar-me para ir ao telefone e chamar o carro Rabecão para levá-la ao hospício. Comecei a me vestir e a me calçar. E quando estava acontecendo isso, a esposa levanta, vem ao meu encontro e pergunta: "Para onde você vai a estas horas?" E eu lhe respondi: "Vou buscar o carro do Rabecão para levá-la para o hospício." Ela disparou num choro, dizendo: "Valha-me Deus, eu não estou louca. Como ir para o hospício?" E eu exclamei: "Você estava com o facão na mão para me matar. Não se lembra?" Ela me respondeu: "Não fui eu." E no mesmo instante, compreendi a situação dela. Médium obsedado,
sem consciência das forças que a subjugavam. Tive pena dela. Convidei-a para dormir e nos deitamos para o sono pelo resto da noite. É isso, meus amigos. A gente tem que estar sempre envolto de energias positivas, sempre orando. Devemos ter o Evangelho de Jesus sendo o livro de nossa cabeceira. Temos que ficar atentos aos nossos pensamentos, atentos sempre, porque lembra, eu já falei em outra parte, às vezes tem nos livrinhos de historinha aquele anjinho e o diabinho, não é? Quem vamos escutar? Quando temos pensamentos bons, é de espíritos de luz, é dos nossos amigos, do anjo da guarda. Mas se tem algum pensamento que vai fazer bem a nós, mas que vai fazer mal ao próximo, esse não é de espírito de luz. Porque Jesus quer que o que seja bom para nós, seja bom para todos. Então, para finalizar, eu vou trazer uma mensagem de Emmanuel, que eu gostei muito. Ele diz assim: a sabedoria divina tudo dispôs para que os grandes e os pequenos se entrelacem na sustentação do bem eterno, conservando cada qual em seu nível de distinção. O sol alimenta o verme aduba a terra nutre o sábio ergue a escola. Por mais que brilhe no firmamento, a estrela não faz o papel da flor que perfuma, e o oceano imponente não substitui o regato que canta ignorado nas entranhas da gleba, para que o vale se coroe de verdura. Tudo se esforça, tudo junto a de nós, para que a alegria nos sobeje além do necessário. Essa mensagem de Emmanuel. Então devemos sempre estar atento da nossa função de sempre evoluir, sempre aprender uns com os outros. Muito obrigada, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Obrigada.